Bom, então vamos olhar o arquivo da semana passada. Na verdade, ficou um finalzinho que a gente estava discutindo na aula passada a respeito de solução de EDO homogênea com coeficientes constantes, né? E aí ficou a parte final de como a gente chegou na equação característica, supôs que fizemos a suposição que a solução era do tipo I elevado a lambda x, descobrimos que aquele lambda tinha que ser as raízes da equação, e aí tínhamos três casos para considerar, né? Que era quando era raiz real distinta, quando era raiz real repetida, né, com multiplicidade de 2, e quando era raiz complexa. Aí ficou. Bom dia, Matheus. Aí ficou para a aula de hoje. Ficou para a aula de hoje a gente determinar, ver como é que era a carinha das soluções para esse tipo de equação diferencial. Aí eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Vou mostrar aqui para vocês o arquivo. Foi esse arquivo aqui que a gente estava estudando. Deixar o chat aqui aberto. Foi esse arquivo aqui que a gente estava estudando. Falava sobre as equações diferenciais de segunda ordem, então a gente viu essa parte aqui do princípio da linearidade, porque soma de solução era solução, qualquer combinação linear de solução era solução, né? A gente viu isso aqui na aula passada. Aqui que eu tinha comentado para vocês, a suposição da nossa solução era essa cara aqui, baseado nas EDOs de primeira ordem, chegamos na equação característica, agora nós temos que analisar os valores de delta. Então, é o que acontece aqui, duas raízes reais distintas, uma raiz real dupla e duas raízes complexas conjugadas. Tá, então aqui a gente falou que as soluções têm que ser LI, porque para formar uma base de solução tem que depender de duas constantes, a EDO de segunda ordem, beleza? Para CLI, essa divisão não pode ser constante, ok? Porque senão a gente conseguiria reduzir a uma única constante. A gente falou dos problemas de valor inicial e de valor de fronteira, de contorno, ok? Aqui eu tentei consertar aqui, na aula passada tinha uma derivada aqui, não sei se vocês lembram. Inclusive essa questão eu até resolvi e coloquei lá para vocês as soluções, acho que envolvia senos e cossenos, essa solução aqui. E hoje a gente vai, essa parte aqui que a gente vai trabalhar hoje, determinação das soluções gerais para esse tipo de EDO, né, Y duas linhas. Deixa eu só colocar aqui para selecionar. Deixa eu ver como é que tá. Tá bom. Geralmente fica com fundo diferente, mas aqui tá ok. Todo mundo tá conseguindo enxergar aqui? Tranquilinho? Tá dando pra ver sim, tá bom. Tranquilo. Sim, Não sim. tá tendo delay não, né? Quando eu seleciono aqui, seleciona para vocês lá em tempo real também? Tá em Seleciona tempo assim, real. Alan. Sim. Ah, tá. Então, beleza. Então, nós temos essa EDO aqui, ela é de segunda ordem, porque tem uma derivada segunda, beleza? Os coeficientes são constantes. Aqui tá faltando um Y, viu, gente? BY, tá faltando um Y aqui, ó. Beleza? Y duas linhas, mais... quando a gente digita no LaTeX, a gente tem costume de, quando a expressão é igual, a gente copia e cola. Como aqui no título tá faltando Y, tá vendo? Aí aqui também tá faltando Y. Beleza? Mas aqui tem um Y. Então, as soluções são dessa forma aqui, que a gente supôs que a solução é do tipo exponencial, onde esse lambda que aparece aqui era as raízes dessa equação aqui, que a gente chamou de equação característica. Então, as possibilidades. Quais são as possibilidades? Então, eu dividi em três casos. O primeiro caso é quando as raízes elas são reais e distintas, então a gente vai ter duas soluções também distintas, concorda? Porque esse lambda 1 é diferente do lambda 2, então essa exponencial aqui, ela é diferente dessa exponencial aqui, não é? Ok? Essa exponencial é diferente dessa. Então, para verificar se elas são linearmente independentes, o que a gente fazia? A gente dividia uma pela outra, tanto faz você pegar o y1 dividido por y2, ou o y2 dividido por y1. O que vai mudar é que vai ficar lambda 1 menos lambda 2, ou lambda 2 menos lambda 1.
Mas como um é diferente do outro, então concorda que essa subtração aqui não vai dar zero, né? Porque a única possibilidade disso aqui dar uma constante é se o lambda 1 fosse igual ao lambda 2, concorda? Porque aí daria zero, e elevado a zero daria 1, ou seja, não dependeria de x, concorda? Sim. Beleza. Então, para você ver, essa solução aqui, ó, ela já está na cara da solução geral, porque ela vai depender de duas constantes, porque essa função que aparece aqui, ela é linearmente independente com essa função, ou seja, o y1 é linearmente independente com o y2, ok? Então, aqui tem esse exemplo. Esse exemplo é y duas linhas, vamos só fazer ele aqui, y duas linhas, y duas linhas, menos 3y' mais 2y, menos 3y' mais 2y igual a zero. Então, essa é um EDO, onde o valor de A vale... A fórmula que a gente viu era assim, né? Y duas linhas, mais um A, y', mais um BY, esse Y aqui que eu esqueci lá, né? Igual a zero. Isso aqui gera equações características do tipo lambda ao quadrado mais a lambda mais b igual a zero, certo? A equação característica. Então, nesse caso aqui, qual que é a equação característica para esse problema? Lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2, concorda? Por quê? Porque o A vale menos 3 e o B vale 2. Então, quando você encontra as raízes aqui, quem vai dar? Então, menos B, menos 3, né? Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4A vezes C, dividido por 2A. Então, vai dar 3, mais ou menos 9 menos 8, 1, né? Sobre 2. Então, nós temos dois valores. Temos o lambda 1 igual a 2, né? E o lambda 2 igual a 1. Então, nós temos, quem que é a minha solução? É C1 que multiplica E elevado a lambda x, né? Mais C2 E elevado a o outro lambda, lambda 2x. Então, isso aqui é minha solução geral, beleza? Essas duas raízes são reais distintas, então essa função aqui, ela é linearmente independente com essa, e essa aqui é minha solução geral. Ficou claro? Claro, Ficou. gente? Ficou acima da mesa. Beleza. Então, a gente resolveu essa EDO aqui. Não tem resposta aqui no material, mas é simples de resolver. O segundo caso é quando o delta dá negativo. Quando o delta dá negativo, a gente tem duas raízes complexas. Então, como a gente sabe, numa equação polinomial de grau 2, quando a gente tem uma raiz complexa, o conjugado, que é o quê? Quando você troca o sinal da parte imaginária, também é raiz. Aqui P e Q são números reais e o Q é diferente de zero. Porque se o Q fosse zero, na verdade é o caso 1, né? Ou seja, seria só a parte real, então seria só raízes reais, não seria complexa. Bom, agora, como que seria a solução? A solução é do tipo y1 igual a e elevado a lambda 1x. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo no lugar do lambda 1, eu estou colocando esse número complexo. Então, observe, ó, vai ficar aqui eu usei propriedade de potência, tá vendo? Porque px mais iqx é só multiplicar o lambda 1 por x, tá vendo? Aqui eu dividi numa exponencial real, que é essa parte aqui, vezes uma exponencial complexa. Essa exponencial complexa que aparece aqui, ó, e elevado a iqx, a gente usa a forma de Euler para mostrar que, na verdade, vale isso aqui, ó, cosseno de qx mais i seno de qx. Isso aqui a gente viu lá no curso de cálculo 2, né? A gente demonstra isso aqui utilizando séries, por exemplo, da exponencial complexa. Então, aqui vai ficar o quê? Essa é uma primeira solução. E elevado a px vezes cosseno de qx mais i seno de qx. Agora, para o lambda 2 tem um negativo aqui, né? Então, qual que é a diferença? Agora vai ficar cosseno de menos qx, concorda? Porque aqui eu posso escrever, aqui ó, a gente pode escrever assim, por exemplo. Deixa eu limpar isso aqui.
A gente pode escrever assim, ó. Você tem as soluções do tipo e elevado a lambda 1x, né? E o y2 é do tipo e elevado a lambda 2x. O lambda 1 é p mais iq, e o lambda 2 é p menos iq. Bom, então aqui substituindo vai dar, ó, quem que vai ser o y1? O y1 vai ser e elevado a p mais iq, que todo mundo que multiplica x, né? Que é aquela conta que a gente fez lá. Então, distribuindo aqui, né? px vezes e elevado a iqx. Aqui eu utilizo a fórmula de Euler para essa parte aqui, ó. Conservo i, essa aqui é exponencial real, né? Que multiplica cosseno de qx mais i seno de qx. Beleza, essa é a primeira parte. Agora o y2 é e elevado a p menos iqx, né? Isso aqui é igual e elevado a... Distribui novamente isso aqui, ó. Vezes e elevado a menos iqx. Agora, ó, para você ver a diferença. Aqui é positivo, não é? A forma de Euler é essa aqui, ó. Deixa eu colocar a forma de Euler aqui. E elevado a i θ é cosseno de θ mais i seno de θ. Agora, se eu pegar e elevado a menos i θ, o que vai dar? Vai dar cosseno de menos θ mais i seno de menos θ. Concorda? Porque agora eu tenho um menos aqui, né? Isso aqui é como se fosse assim, ó. E elevado a i que multiplica menos θ. Tá vendo? O i positivo, igual tá aqui, e aí no lugar do θ eu tô trocando por menos θ. Só que a gente sabe que o cosseno é par. Se o cosseno é par, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. E o seno é ímpar. Então, o seno de menos θ é menos i seno de θ positivo. Beleza? Então, aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Vou voltar por mais ou menos a azul que eu estava aqui. Então, aqui que vai acontecer? Vai ficar e elevado a px, que multiplica quem? Cosseno de menos qx. Mas só como o cosseno é par, então vai ficar cosseno de qx. Agora aqui vai ficar a diferença, vai ficar menos i, por quê? Porque o seno de menos qx vai ficar menos i seno de qx. Ficou claro as duas soluções? Que está aqui? Ficou assim, ó. Ficou? Agora o que a gente vai fazer? Para poder não ficar carregando esse trambolho todo aqui, ó, a gente vai usar o princípio da linearidade, né? O princípio de superposição. Porque a gente viu que soma de solução é solução, qualquer combinação linear. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente poder pegar uma solução mais enxuta, se eu pegar, por exemplo, o y1, somar com o y2 e dividir por 2, ou seja, se eu pegar y1 mais o y2 e dividir por 2, isso aqui, que eu vou chamar de y1 tio, é solução também, concorda? Porque a soma de solução multiplicado por meio é solução. Quando você pega esse aqui e soma com esse, o que vai acontecer? Concorda que essa parte imaginária vai cortar? O resultado vai ficar duas vezes a parte real, não vai? Então, duas vezes a parte real dividido por 2, né? Esse 2 aqui foi colocado de propósito para poder cancelar com esse. Então, aqui sobrou e elevado a px vezes cosseno de qx. Está vendo que essa solução aqui, ó, que é o y1, que eu estou chamando y1 tio, depois, se você quiser renomear ela de y1, pode, né? Tanto faz, é só o nome. Essa solução aqui é bem melhor da gente trabalhar do que com essa aqui, né? Então, outra maneira também da gente enxergar isso aqui, ó, se você pegar, por exemplo, e subtrair as duas e dividir por 2i. Se você pegar e subtrair, deixa eu colocar mais uma folha aqui. Se eu pegar... Se eu pegar, por exemplo, o y1, subtrair do y2 e dividir por 2i, chamar isso aqui, por exemplo, de y2 tio, o que vai dar? Pra você ver, ó.
Se eu pego esse, subtrai desse, o que vai acontecer? A parte real vai cortar, não vai? Esse, menos com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar 2i que multiplica o seno, que é a parte o quê? A parte imaginária, beleza? Então, Então, quando você vai voltar aqui para fazer a conta, vai ficar o quê? Vai ficar 2i que multiplica e elevado a px vezes o seno de qx agora. Por esse 2i, essa constante foi colocada de propósito para poder cortar com essa. Então, a gente vai ter uma solução mais enxuta, que é o e elevado a px vezes o seno de qx, beleza? Então, eu tenho essa solução aqui. A outra solução que a gente tinha, só escrever ela aqui, é o e elevado a px vezes o cosseno de qx, que era a outra solução que eu tinha. Então, agora, se eu verificar se o y1 é linearmente independente com o y2, pega esse, divide por esse, ou vice-versa, né? O e elevado a px vai cortar, então aqui você vai ficar com cosseno de qx dividido pelo seno de qx. Isso aqui é a cotangente, né? Ou seja, que não é constante. Ou seja, depende de x. Então, realmente, elas são LI, né? E se elas são LI, então significa que a solução é dada dessa maneira aqui, ó. Opa. Esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, né? Aqui cortou, mas esse camarada aqui, o e elevado a px, ele multiplica o seno de qx, tá vendo? Vezes uma constante, mais um b que multiplica seno de qx. Ficou claro, gente? A solução para quando o caso é complexo? Ficou assim, ó. Ficou? Então, aqui tem esse exemplo, tá vendo? Esse aqui possivelmente deve dar a raiz complexa, que é o y duas linhas. Vamos apagar isso aqui. Y duas linhas. Cadê? Mais 2y linha mais 10. Y igual a zero. A equação característica aqui é quem? Lambda ao quadrado mais 2 lambda mais 10 igual a zero. Quem são as raízes? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, né? Que é 4 vezes 10 dá 40, dividido por 2. Então, quem são as raízes? O lambda 1 vai ser menos... Aqui dá menos 36. Então, raiz de menos 36 é 6i. Aqui é só mais, né? E a outra é o conjugado, né? Dividido por 2, né? E a outra é menos 2 menos 6i sobre 2. Aqui dá para dividir todo mundo por 2, né? Em cima e embaixo. Então, quem que é o lambda 1? O lambda 1 é menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos, ó. Só mais, né? Mais 3i, e o lambda 2 é menos 1, menos 3i. Ok? Então, aqui a gente descobre que meu P vale menos 1 e que meu Q vale 3, na teoria, né? Então, quando a gente monta a solução, quem que é a solução aqui? Era e elevado a px, que multiplica uma constante vezes o cosseno de qx, mais outra constante que multiplica o seno de qx. Essa é a solução geral, né? Então, vai dar e elevado a menos 1 vezes x, né? Vezes a, que multiplica o cosseno de 3x, mais um b, que multiplica um seno de 3x, beleza? Então, essa aqui é a solução geral para aquele problema dado lá. Ficou claro, gente? Ficou assim. Beleza. Agora, o último caso, talvez que é o caso mais trabalhoso, que é esse aqui, ó. Terceiro.
Esse terceiro caso é quando as raízes elas são reais e iguais, né? Quando elas são reais e iguais, aí o que acontece? O lambda lá era A ao quadrado menos 4B, o lambda não, delta, ele é igual a zero, então significa que você pode isolar, por exemplo, B em função do A, ok? Ou seja, essa equação característica aqui, ó, no lugar, por exemplo, desse B que aparece aqui, ó, esse B que aparece aqui, ó, você pode trocar ele, ó, quando você isola, o que acontece? 4B não é igual a A ao quadrado? 4B passando para o outro lado, né, é igual a A ao quadrado. Então, B é A ao quadrado sobre 4. Então, para você ver, ó, no lugar desse B aqui, eu vou trocar ele por A ao quadrado sobre 4. Então, o que acontece? A minha nova equação diferencial, ela vai ser y duas linhas mais A. Agora vai ficar tudo em função de A, tá vendo? O A original, né? Vezes y' mais o BY. Agora o B, no lugar do B, eu vou colocar A ao quadrado sobre 4, por causa da relação que eu sei do delta ser igual a zero. Ficou clara essa DO aqui, gente? Por que ela se transformou nisso? Sim ou não? Ficou não. Ficou? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos usar um método chamado variação de parâmetro para encontrar... Ah, tá. Antes disso, vocês concordam que as duas soluções que a gente vai ter, elas vão ser iguais, né? Porque E elevado a lambda 1x e E elevado a lambda 2x vai ser a mesma coisa, né? Porque o lambda 1 é igual ao lambda 2. Então, quando você dividir, vai dar uma constante, não vai? Então, no fundo, nós temos uma solução só, tá vendo? Que é essa aqui, ó. Outra coisa, por que é menos A sobre 2x, né? Se eu dar uma apagada aqui. Ó. Nós temos o quê? Nós temos agora o caso onde a solução é do tipo... antes da solução aqui, ó, a minha EDO... A minha EDO é do tipo y duas linhas mais AY' mais A ao quadrado sobre 4y igual a zero. Essa aqui é a minha EDO, né? Lembrando que o B vale, lembra lá que A ao quadrado menos 4B é igual a zero, então o B vale A ao quadrado sobre 4. Então eu estou substituindo aqui já, né? Esse aqui é o delta. O caso onde tem duas raízes reais iguais, né? Multiplicidade de 2. Então, aqui nesse caso, ó, pra você ver, ó, o meu y1 de x, ele vai valer... Quem que são as raízes aqui nesse caso? Quem é a equação característica para isso aqui antes? Antes da gente... Vou apagar isso aqui. Antes da gente fazer isso aqui, ó, quem que é a equação característica? Lambda ao quadrado mais a lambda mais a ao quadrado sobre 4 igual a zero. Então, a equação característica para essa EDO aqui, ó, tem essa cara. Quem que são as raízes? O lambda é igual a menos B, né? Da história, a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada. A gente sabe que dá zero, né? Mas só fazer a conta aqui para vocês verem, não? É B ao quadrado, que seria isso aqui ao quadrado, tá vendo? Menos 4 vezes A vezes C. Dividido por 2 vezes A. Então, essa seria a fórmula, beleza? Vou colocar aqui centralizado aqui. Lambda é igual a isso. Então, para você ver, ó, esse 4 aqui corta com esse 4. A ao quadrado menos A ao quadrado, zero. Então, sobrou menos B, não. O B, na verdade, é o A, né? Aqui, ó. Então, menos A. Então, menos A sobre 2. Então, as duas raízes, elas vão valer menos A sobre 2. Então, por isso que as soluções é do tipo, o y1, ele vai ser e elevado a menos A sobre 2x, e o y2 também. Porque são reais, são iguais as raízes, né? O lambda 1 é igual ao lambda 2. Tranquilo? Então, agora eu tenho que procurar uma solução. Vamos considerar essa aqui como sendo uma solução. Vamos procurar um y2 diferente desse. Porque esse aqui não serve para formar uma base de solução. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou supor que o meu y2 de x é igual... Aqui, ó. O método fala o seguinte.
Então, eu vou supor que o meu y2 é uma função que depende de x vezes a solução que eu tenho, que é o y1. Então, vai ser uma função u de x vezes o y1, esse camarada aqui, ó, de x. Por quê? Porque quando eu dividir o y2 por y1, ou o y1 por y2, ó, se eu pegar o y2 e dividir por y1, vai dar exatamente uma coisa que depende de x, ou seja, eles são linearmente independentes. Tranquilo? A ideia de como proceder para esse caso aqui? Deu pra entender. Aqui a conta está bem simplificada, né? Por que chegou nisso aqui? Vamos fazer isso aqui novamente. Então, a ideia é utilizar esse y2 dessa maneira para falar que é solução, beleza? Dessa EDO aqui, ó. Dessa EDO aqui. Então, vamos lá? Então, ó, para você ver, meu y2, ele é u de x vezes o y1 de x. Então, o que eu tenho que fazer? Se isso aqui é solução, então eu tenho que derivar duas vezes, substituir na EDO, só deixar a EDO aqui quietinha. A EDO é y2' mais AY' mais A ao quadrado sobre 4y igual a 0, né? Essa aqui é a EDO. Que eu tenho que substituir o y2. Lembrando que y1 de x, que é e elevado a menos a sobre 2x, é solução. O que significa ser solução? Significa que quando você substituir o y1 aqui, ó, zero. Ou seja, o y1, duas linhas, mais o a, y1, linha, mais o a ao quadrado sobre 4y1. Se aparecer essa conta aqui, ó, em algum lugar, eu posso substituir por zero. Por que eu posso? Porque o y1 é solução daqui. Então tá, vamos derivar isso aqui utilizando a regra do produto. Então o y2, linha, não vou colocar o x só para economizar tempo. Então eu vou derivar o primeiro, conservar o segundo, conservar o primeiro, derivar o segundo, beleza? Essa é a derivada primeira. Derivando de novo. Aí aqui eu tenho duas regras do produto. Então eu vou derivar o primeiro, conservar o segundo, mais conservar o primeiro, derivar o segundo, mais esse bloquinho daqui, derivar o primeiro, conservar o segundo, e por último, conservar o primeiro e derivar o segundo, a derivada da derivada da a derivada segunda. Esse pessoal aqui pode juntar, não pode? Então, o y2' vai dar o duas linha y1 mais duas vezes o linha vezes y1' mais o y1 duas linha. Então, essa é a derivada segunda. Agora eu vou substituir, né? Na equação. Então, substituindo aqui, o que vai ter? Então, vai ficar o duas linha y1 mais 2 u linha y1 linha mais o y1 linha, que é a derivada segunda que aparece aqui, tá vendo? Mais a, que multiplica quem? A derivada primeira, né? A derivada primeira tá aqui, tá vendo? Esse bloco aqui, ó. U linha y1 mais o y1 linha mais a ao quadrado sobre 4, que multiplica quem? O y2, né? O y2 é simplesmente u vezes y1. Então, eu tenho que verificar se isso aqui vale... Eu tenho que verificar, não. Eu tenho que mostrar isso aqui vale quanto. Se é solução, né? Então, isso aqui tem que dar zero. Concorda? Para isso aqui, para o y2 dessa maneira ser solução, então, quando substituir aqui na EDO, tem que dar zero. Tá todo mundo acompanhando aí em tempo real? Isso. Tá. Sim. Tá? Então, Sim. beleza. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar encontrar essa expressão aqui, ó, entre, que eu coloquei aqui num retângulo, aqui, né, para poder a gente, como eu sei que é igual a zero, para a gente dar uma enxugada
nessa expressão que está um pouco grande ainda, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Por exemplo, a gente pode colocar... onde é que aparece a derivada segunda do... Aqui é y duas linhas, né? Aqui, ó, é u vezes y1 duas linhas. Então, eu posso colocar esse u em evidência, ó. Então, vai ficar o quê? Colocando esse u em evidência, vai ficar y1 duas linhas. Onde é que mais aparece u? Aqui aparece, né? Esse aqui vezes esse. Então, aqui vai ficar quem? A vezes y1 linha. E aqui também aparece o u, não aparece? Então, colocando o u em evidência. Olha quem que apareceu dentro do parênteses. Exatamente isso aqui, não é? Então, isso aqui tudo eu posso trocar por zero, né? Por quê? Porque eu sei que o y1 é solução. Beleza? Então, o que sobrou? O que foi utilizado? Foi utilizado isso aqui. Foi utilizado esse vezes esse. E foi utilizado esse aqui também. Então, o que sobrou? Sobrou esse, né? Sobrou esse. Esse. E sobrou esse termo aqui também, não sobrou? Esse vezes esse? Tem uma multiplicação aqui, esse vezes esse vezes esse. Então, sobrou um A, U, Y, U', né? Y1. Isso aqui é igual... então, ó, pra você ver, ó, quem que é o y1? O y1 eu sei que vale isso aqui, tá vendo? Então, se eu sei quem é o y1, eu sei quem que é a derivada dele. O que eu não conheço aqui? Eu não conheço quem é a u, que eu tô querendo encontrar. Se eu não conheço quem é a u, logicamente eu não vou conhecer quem é a derivada dela, né? Então, ó, pra você ver, vou ficar com u duas linhas y, no lugar desse y1 aqui, eu vou colocar, eu já sei quanto que ele vale. Ele é e elevado a menos a sobre 2x, mais 2. Aqui dá para colocar o linha em evidência, tá vendo? Ó, vamos colocar esse u linha em evidência, vai ficar o que aqui, ó? 2 que multiplica, ó, 2. Quem que é a derivada disso aqui, ó? A derivada disso aqui concorda que o menos a sobre 2 vai cair? Conserva a exponencial? Então, menos a sobre 2 vezes e elevado a menos a sobre 2x. É a derivada, concorda? Que é o y1'. Mais quem? Aqui eu coloquei o y' em evidência. Então, ficou AY. Então, A vezes Y. Quem que é o Y? O y1. A sobre 2x. Todo mundo conseguiu acompanhar até aí? Deu sim, ó, para acompanhar. Ó, pra você ver, esse aqui corta com esse, tá vendo? Ó, esse termo que sobra aqui é exatamente o oposto desse, não é? Então, concorda que isso aqui tudo zero? Porque esse cara aqui é negativo por causa do menos aqui, ó. Menos A vezes a exponencial e aqui mais A vezes a exponencial. Então, zero. Então, o que sobrou? Sobrou só esse termo aqui, ó. Sobrou... A bateria tá fraca. Peraí, vou colocar na tomada ali, gente. Não... Se desligar aqui é pior. Bom, então sobrou o quê? Sobrou u duas linhas, que multiplica e elevado a menos a sobre 2x igual a... Eu tenho que mostrar que isso aqui é zero, né? Bom, como isso aqui não é zero nunca, isso aqui é diferente de zero, porque é um exponencial, então o que sobrou? Sobrou que a derivada de u, a derivada segunda tem que ser zero. Então é exatamente o que está aqui no material, ó, tá vendo? Chegou nessa expressão aqui, ó. Tá vendo? Igual a zero, como a exponencial não pode ser zero, então a derivada segunda tem que ser zero. E se a derivada segunda de uma função é zero, então significa que ela é do tipo reta, né? Quando você integra duas vezes para extrair quem que é a função u, beleza? Quando você integra uma vez aqui,
Ou seja, a minha função U de x, ela é do tipo K1 mais K2. K1 de x vezes K2. Aí o que acontece? Eu vou pegar para K1 e K2 constantes quaisquer. Aí eu vou pegar os mais simples possível. Vou pegar o K2 igual a 0 e vou pegar o K1 igual a 1, porque vale para qualquer valor de K1 e K2, né? Então, qual que é a função mais simples possível que vai satisfazer isso? É exatamente a identidade. Então, com isso, o que a gente ganha? A gente ganha que a minha solução geral agora, quando você pegar esse novo y2 e dividir pelo y1 que você tinha, vai dar x, ou seja, não vai ser constante, então é LD. Então, dá para colocar exponencial em evidência, tá vendo? E a solução geral vai ter essa cara. Ficou claro, gente? Ficou? Ficou. Beleza. Ficou. Então, para terminar, vamos resolver esse exemplo aqui. Pode ser que esse aqui dê raízes multiplicidade 2, né? Então, vou dar uma limpada nisso aqui. Então, eu tenho y duas linhas, menos 2y' mais y. Então, quem que é a equação característica aqui? Lambda ao quadrado, menos 2 lambda, mais 1, igual a 0. Então, isso aqui implica, quem que são as raízes, né? Lambda é igual a menos b, então vai dar 2, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então 4, menos 4ac, que também é 4. Então, vai dar 2, mais ou menos 0 sobre 2. Então, tem duas raízes, as raízes é dupla, né? De multiplicidade 2, vale 1. Então, aqui, quem que vai ser minha solução geral? Vai ser uma constante, mais uma constante vezes x, que multiplica e elevado, lembra lá? Lá era menos a sobre 2x, não é? Esse menos a sobre 2 aqui é exatamente o número 1, que aparece aqui, né? Ou seja, C1 mais C2x, que multiplica e elevado a menos x, porque quem que aparece aqui é o número 1, tá vendo? Da fórmula, porque o A aqui vale menos 2 dividido por 2 dá 1 positivo. Não, o A vale menos 2, isso. Então, menos com menos, né? Menos A dá 2 positivo, dividido por 2 positivo dá 1 positivo. Ok? Então, dá E elevado a x positivo, beleza? Porque as raízes vale 1. Ficou claro, gente? Ficou. Alguma dúvida? Algum exercício que queira perguntar? Eu queria perguntar sobre do trabalho. Opa, peraí. Opa. Deixa eu voltar aqui. Qual que é o trabalho, Gilmar? Do último bloco, a questão 1. Deixa eu só parar. O último bloco, a questão 1. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Abri rapidinho, uma dúvida bem simples, eu acho. Peraí. EDO, trabalho 1, né? Trabalho 1 de EDO. Último bloco, questão 1. Essa aqui? Eu não lembro, pra mim que você já comentou dela, Val, mas eu não me lembro. Na verdade, eu acho que essa aqui eu resolvi, essa questão já. Eu acho que ela tá lá no YouTube, essa questão aqui. Eu lembro de você ter comentado com ela, mas eu não sabia se eu acho que eu resolvi essa e resolvi essa aqui também lá no YouTube. Inclusive, eu faço até uma referência, porque elas são um pouco parecidas, por quê? Porque, ó, pra você ver, esse caso aqui, ó, que é o caso mais geral, ele pegou um alfa, tá vendo que aqui a parte inicial aqui, y2' mais 2y', é exatamente igual isso aqui, ó. Essa parte aqui é igual a essa, ó. Opa. É igual, tá vendo? Só que aqui, o que acontece? Ele colocou mais um termo a mais, tá vendo? Que aqui não tem. E aí, esse termo a mais aqui, que vai ter condições para alfa maior do que 1, igual a 1 e menor do que 1.
Quando o alfa for exatamente igual a zero, concorda que essa EDO aqui é exatamente igual a essa, não é? E aí as soluções elas vão tender a uma constante. E essa constante aqui eu acho que dava A mais 2B sobre 2, se não me engano. Ok? Depois você dá uma olhadinha lá. Ah, tá. Eu sabia que você tinha comentado sobre ela, mas eu não imaginei que você tinha resolvido. Não consegui achar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui em algum lugar. EDO de segunda ordem. Bom, não vai dar para mim poder mostrar para você aqui, mas depois você procura lá, porque o Ah, pode vídeo, deixar, eu procuro sim, ó. se eu colocar o vídeo aqui, vai ficar atrasado e vai ficar ruim. Mas essas duas questões está resolvido lá. Essa e essa. Ok? Ok, era só essa dúvida mesmo, mas eu vou conferir lá então. Se ficar mais alguma coisa, eu te pergunto. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida?